das pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Amém? Então eu queria que você abrisse em Oséias. Oséias capítulo 6. Versículo 1 diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus, Ele te separou, Ele nos separou como o povo dEle. Nós somos povo de Deus, nós somos escolhidos por Deus. Deus nos dá a oportunidade hoje de estarmos celebrando a festa dos tabernáculos, uma festa instituída pelo nosso Deus, e nós somos povo de Deus. Através de Jesus, nós somos enxertados e somos aceitos como povo de Deus. Porque Jesus, através do sangue de Jesus, nós temos acesso a Deus e nos tornamos filhos de Deus. E o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E uma das coisas que quando eu vim de Israel, uma das coisas que Deus colocou diante de mim, do meu coração, e lá o Senhor Deus me disse muitas coisas, mas Ele disse: André, conheça e prossiga em conhecer o seu Senhor. Quem é o seu Senhor? Nós não podemos servir a 2 senhores. Nós temos que seguir a um Senhor, o nosso Salvador. Então nós temos que conhecer o nosso Senhor. Quem Ele é? Qual é a essência do nosso Senhor? E dentro desses princípios, desses mandamentos que nós conhecemos dia após dia, nas células, no culto, nos cursos, nós temos a oportunidade de conhecer Deus. Nós temos a oportunidade de conhecer os princípios de Deus e as leis de Deus. Cada ministro de Deus nesse altar, ou líder de célula que tem ministrado a palavra para você, são homens e mulheres separadas pelo Espírito Santo para trazer uma revelação de Deus para nós como igreja. Um alimento puro e santo, que é as leis de Deus, que são os mandamentos de Deus. Então a gente tem que prosseguir em conhecer o Senhor. E quando nós estamos num culto ou em qualquer reunião, não qualquer porque seja qualquer, mas em qualquer momento que você estiver diante de Deus, em nome de Jesus, é um lugar, é um momento onde a gente pode conhecer Deus. E quando nós estamos diante do Senhor, do Todo-Poderoso, nós temos que ouvir o que Ele tem para dizer, respeitar as palavras do Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quantas vezes Deus vem e traz uma palavra ao nosso coração, nós saímos daqui do culto cheios do Espírito Santo. É ou não é verdade? Cheios do Espírito Santo, determinados a ter uma vida transformada e mudada, e com os pensamentos transformados e crendo, não, a partir de hoje eu sou outra pessoa. E quando a gente sai pelas portas da igreja, quando o dia continua, porque o dia continua. No domingo, no culto à noite, vem logo a segunda. E os problemas vêm, e as adversidades, e tudo que você vive vem diante de você mais uma vez. E é nessa hora que nós temos que cumprir, prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso que em todo tempo, acho que em todas as ministrações aqui, qualquer ministro de Deus que estiver aqui sempre declara essa palavra: conheça Deus, leia a Bíblia, conheça o Senhor, o teu Deus. Pergunte para Ele o que Ele espera de você, o que Ele pode fazer e o que Ele quer fazer com você. Então o que eu queria compartilhar com vocês hoje é um pouco sobre isso, um pouco do nosso Senhor. E um pouco da forma que Ele se manifestou aos grandes homens de Deus. Amém? Então eu queria que a gente voltasse um pouquinho no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3,
Nós vamos ler alguns versículos aqui. Êxodo capítulo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Aqui o Senhor Deus parece a Moisés. Quando o Senhor Deus dá as ordens a Moisés, e Deus ouve o clamor do seu povo para que eles sejam livres do Egito, da escravidão. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o seu sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, e do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. O Senhor Deus aparece para Moisés numa sarça que não se consumia. E o Senhor Deus se manifesta a Moisés no versículo 6 e disse mais: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Senhor Deus ouve o clamor do seu povo, o Senhor Deus ouve o clamor daquele povo que sofria durante 430 anos como escravos no Egito. Deus levanta um homem, Moisés, aparece a Moisés, se manifesta como Deus. Imagina você diante de Deus. Moisés viu o grande sinal de Deus, algo sobrenatural acontecendo diante dele, e quando ele tem aquela visão, que ele começa a se achegar perto daquela sarça que não se consumia, o Senhor Deus, o próprio Deus, brada do meio daquela sarça e diz: Moisés, chama Moisés pelo nome, se manifesta a Moisés e fala: eu sou o Deus de seu pai, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor Deus se manifesta mais uma vez ao seu povo, e no versículo 8 ele diz: portanto, eu, o Senhor Deus, desci, porque eu ouvi, e eu vim livrar o meu povo da escravidão. O Senhor Deus aparece a Moisés, se manifesta a Moisés, e diz: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. E eu queria que a gente voltasse um pouquinho, para a gente ver a manifestação do mesmo Deus a Jacó, Gênesis 28, versículo 13. Gênesis 28, 13. Palavras do Senhor ao seu servo Jacó, e ele diz: e eis que o Senhor estava em cima. Vamos ler o 12 para a gente entender, né? E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava aos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Mais uma vez o Senhor Deus se manifesta ao homem como o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor, Deus. 26, volta mais um pouquinho. Capítulo 26, versículo 24.
O Senhor Deus aparece aqui a Isaac, e ele diz: apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai. Capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então aqui nós vimos a manifestação de Deus a todos os grandes homens de Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O mesmo Deus, o Deus que já havia feito promessas a Abraão, o Deus que havia feito promessas a Isaac e a Jacó, se manifesta a Moisés no livro de Êxodo. E ele diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu me lembro do concerto que eu fiz com Abraão. E eu desci agora para livrar o meu povo da escravidão. E o Senhor Deus aqui, quando se manifesta a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus, quando se manifesta aqui a Abraão, ele se manifesta como Deus Todo-Poderoso. E no hebraico se diz El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E Deus se manifesta como o Deus que pode fazer todas as coisas. E El Shaddai quer dizer o Deus Todo-Poderoso, onipotente, aquilo que não há impossível, aquele que pode fazer todas as coisas, o Todo-Poderoso Deus. E é o nosso Deus. E quando com certeza o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, se manifestou a Abraão, Abraão não podia gerar filhos, Sara não podia gerar filhos. E Deus havia feito uma promessa para ele, que dele seriam benditas todas as nações e que ele seria pai de multidões. Mas como um homem que não podia ter filhos com sua esposa, como que ele poderia ser pai de multidões? Só com a mão do Todo-Poderoso isso podia acontecer. Daquele que pode fazer todas as coisas. E esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, aquele que pode fazer todas as coisas. E da mesma forma que o Senhor Deus se manifestou aos seus homens, como a gente acabou de ver aqui na palavra, assim como Deus se manifestou aos grandes homens de Deus, o Senhor Deus deseja se manifestar a você também. Só que no início, aqui, quando Deus faz a promessa a Abraão, na sequência o Senhor Deus aparece: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Para que nós possamos prosseguir em conhecer Deus, para que a gente possa andar na presença do Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, é necessário que nós andemos na presença dEle, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer Deus e buscamos a santidade, que é o que nós temos aqui escrito, todos os cultos, santidade ao Senhor. Conhecendo as leis de Deus, conhecendo quem Ele é e o que Ele pode fazer. Vamos voltar para o livro de Êxodo agora, Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, 13. Logo depois que o Senhor Deus apareceu a Moisés, ele começou a argumentar com Deus, ele começou a conversar com Deus. E no versículo 3:11 diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então Moisés começa a ter um diálogo com Deus, ele começa a perguntar algumas coisas para Deus, porque ele não se achava capaz de fazer aquilo. Mas realmente, somente a presença do Todo-Poderoso sobre Moisés poderia fazer com que Moisés fosse um homem usado por Deus para trazer a libertação para o povo. E quando Deus se manifesta a Moisés aqui na sarça, como nós acabamos de ler, o Senhor Deus deseja a manifestação dele no meio do povo. Versículo 13, Êxodo 13 diz assim: então disse
Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Este é o meu nome, o Senhor Deus diz, eu sou o que sou. E o Senhor Deus se manifesta a Moisés aqui de uma forma diferente, trazendo a revelação do seu poder e do seu nome mais uma vez. Mas aqui o Senhor Deus diz, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E no hebraico significa Yahvé, ou Javé, que significa, o Yahvé no hebraico é uma ação, é um desejo, é um Deus presente, é um Deus que age, é um Deus que faz, é um Deus que opera. E esse Deus se manifestou a Moisés para que Moisés fosse até o Egito e trouxesse a libertação ao seu povo. Então o desejo de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus que se manifestou a Moisés na sarça, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer se manifestar ao seu povo e trazer a restauração e trazer a manifestação dele ao seu povo. Só que a palavra de Deus ela é bem clara para nós como filhos, irmãos. Para que haja a manifestação de Deus no nosso meio, para que haja a manifestação do Todo-Poderoso, o Senhor Deus, é necessário que andemos na presença dEle e busquemos a santidade. Que respeitemos os seus mandamentos, que venhamos obedecer as suas leis, os seus mandamentos. E a cada dia que passa, Satanás tem tentado roubar isso do nosso coração. A cada dia que passa, a sociedade tem empregado, o mundo tem nos levado a não ter respeito nem ao próximo. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo nem a você que está aqui do meu lado? Se eu não respeito nem o meu irmão que vive comigo, como eu posso dizer que respeito e amo ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso? Capítulo 19, Êxodo 19. (19:1). Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou de fronte ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O Senhor Deus se manifesta, traz a libertação ao seu povo do Egito, da escravidão. Moisés, cheio de Deus, cheio de autoridade do Senhor, se coloca diante de Faraó e livra todo aquele povo do Egito. Depois de muita luta, depois de muitos problemas que foram enfrentados, porque Faraó não queria deixar que o povo fosse livre, Deus manifestou os seus sinais, Deus trouxe os seus sinais para que Deus fosse manifesto no meio daquele povo. Eles estavam cativos durante
430 anos, lutando, preservando os mandamentos que tinham sido ensinados por gerações para eles. Porque eles acreditavam na promessa do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E com certeza eles guardavam aqueles mandamentos e viviam e lutavam contra aquilo, mas um dia Deus ouviu o clamor do seu povo, se manifestou e trouxe a libertação para eles, e Moisés foi o homem usado por Deus. E quando eles estavam ao 3º mês da saída, depois de 3 meses que eles estavam livres, o Senhor Deus se manifestou a Moisés. E Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus, e Deus declarou todas essas palavras. Versículo 4, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. O Senhor Deus, que deseja a manifestação dele no meio do seu povo, trouxe o seu povo para perto dele, para que ele se manifeste ao povo. Versículo 6, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essas são as palavras que Deus tem para mim e para você hoje. Nós somos povo de Deus, escolhidos pelo Senhor, separados pelo Senhor. A manifestação de Deus está sobre nós, nos cultos, nas células, tabernáculo. Anda em minha presença e ser perfeito. Prossiga em me conhecer, e eu vou trazer vocês para perto de mim. Assim como eu libertei o povo do Egito, assim como eu trouxe todas as provisões para esse povo no deserto, eu vou trazer para vocês. Porque o Senhor Deus diz, eu sou o Todo-Poderoso, e eu quero me manifestar a vocês. Eu quero mostrar que vocês são o meu povo, que eu sou o seu Deus. Amém? Versículo 16, aqui mesmo, 19 e 16. E aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito, muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Deus da promessa, o Deus que chamou Abraão para ser pai de multidões, se manifestava ao seu povo mais uma vez com os sinais, e aquele monte tremia, e o monte Sinai fumegava da presença de Deus. Agora eu começo a imaginar todo aquele povo diante daquele monte, vendo o monte Sinai fumegando, e o solo tremendo, e o Senhor Deus bradando, e as buzinas soprando, e cada vez mais aquele som se aumentava, e cada vez mais a terra tremia. E a presença de Deus se manifestando ao seu povo mais uma vez. E é o que a gente mais deseja, é ou não é? A presença de Deus na nossa casa, a presença de Deus aonde a gente for. A casa deles, por esse momento, era o deserto. Eles estavam caminhando para uma promessa, mas onde eles viviam naquele momento era no deserto. E a glória de Deus começou a se manifestar àquele povo no deserto, no monte. Versículo 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor, perdão, irmãos, até o 20. E Moisés subiu diante do Senhor. O Senhor Deus bradou do monte e disse, Moisés, sobe e vem diante de mim. Você consegue imaginar essa cena do monte tremendo e fumegando da glória de Deus, e a fumaça subindo, e do meio dessa fumaça, bradando a voz de Deus, chamando o seu nome? Chamando o seu nome. Vem, filho, vem para a minha presença. Vem desfrutar da minha presença. Vem me conhecer um pouquinho mais. Vem que eu quero me manifestar a vocês, filho. Vem que eu quero usar você, filho. O Senhor Deus Todo-Poderoso,
Ele deseja se manifestar a todos nós como filhos. Basta que nós, como filhos, obedeçamos os mandamentos e as leis do Pai. E venhamos reconhecer a grandeza dele, do Todo-Poderoso. O El Shaddai, aquele que pode fazer todas as coisas. Não podemos deixar Satanás roubar de nós esse temor, essa submissão, de chegarmos até a presença de Deus, porque a glória de Deus habita no nosso meio. Você tem acesso a Deus, o Todo-Poderoso, hoje, através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós amamos Jesus e obedecemos os seus mandamentos, nós temos acesso ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós temos acesso a Deus. E para que nós venhamos ouvir a voz de Deus, irmãos, para que a gente venha provar da plenitude da presença de Deus, para que a gente venha viver uma vida em santidade, é necessário que a gente conheça a Deus. Para que a gente seja povo santo, escolhido, é necessário que a gente venha conhecer Deus a cada dia. No seu devocional, na sua casa, na tua célula, deseje o Senhor. E o que eu peço para Deus hoje é que Deus fale ao seu coração e que através do Espírito Santo seja gerado em você uma fome e uma sede de conhecer Deus. De querer conhecer Deus. Se somos povo de Deus, temos que conhecer esse Senhor e caminhar nos seus mandamentos. Capítulo 23, Êxodo 23, 20, versículo 20. Êxodo 23, 20, diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, para te guardar neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvirdes a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus e aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem o servirá, nem farás conforme as suas obras. Antes o destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. Versículo 25. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos seus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os seus inimigos, te virem as costas. O Senhor Deus, quando Ele chama o seu povo, quando o Senhor Deus Ele traz a libertação ao povo, depois de 430 anos, o desejo de Deus é a manifestação dEle para o seu povo. E o Senhor Deus diz a Moisés: Moisés, colocarei um anjo diante de ti. Colocarei um anjo diante de vocês, para que vos guie por todos os caminhos. Eu abençoarei o seu pão, a sua água. Os seus inimigos serão os meus inimigos, os seus adversários serão os meus adversários. O Senhor Deus promete para nós uma vida em abundância. Ele nos promete uma vida em paz, uma vida em alegria. A provisão de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, a que pode fazer todas as coisas. Aquele que deseja se manifestar a você e a mim todos os dias. E é necessário que nós andemos e venhamos obedecer
cada princípio dele, cada palavra dele declarada ao nosso coração. Versículo 20, diz assim: eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. O Senhor Deus, Ele cuida de nós em cada detalhe. O Senhor Deus, quando Ele já separa o seu povo, quando Ele tira o seu povo, Ele já promete uma terra que mana leite e mel. Ele vem com a sua provisão, Ele vem com suas bênçãos sobre nós. Mas a gente pode perceber que em todos os momentos, o Senhor Deus, se obedeceres os meus mandamentos. Moisés, eu coloco diante de vocês um anjo, eu coloco diante de você um anjo, e o meu nome está nele. E esse meu anjo não vai aceitar nenhum tipo de rebelião. O Senhor Deus coloca diante de nós dele a provisão. O anjo do Senhor aqui, ele vem com a provisão, ele vem com a paz, ele vem com a libertação. O Senhor Deus, ele coloca diante de você um anjo, para que a provisão de Deus chegue até a sua casa, chegue até o seu trabalho, chegue até a sua vida. Mas o Senhor Deus nos diz, mas o meu nome, o nome do Todo-Poderoso está nele. Então obedeça cada palavra que ele disser a vocês. E será que Deus tem colocado um anjo diante de você para apresentar as leis do Senhor? Será que nós temos realmente ouvido? Será que realmente nós temos buscado conhecer esse Deus de verdade? Um Deus que deseja se manifestar a nós, irmãos, trazendo a provisão. Versículo 25. E servireis ao Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Hoje em dia, o que a sociedade, o que a criação, o que todos mais buscam? A provisão, na parte financeira, o alimento de cada dia, saúde, paz. E o Senhor Deus nos promete todas essas coisas, se nós obedecemos cada princípio que Ele coloca diante de nós. Ele chama o seu povo para perto dEle, e nós somos povo de Deus, amém? E Deus nos chama para perto dEle. O Senhor Deus, quando se manifesta ao povo no monte, e aquele monte fumegava da glória de Deus, Moisés chama o povo do arraial e coloca diante do monte. Eles não poderiam chegar mais próximo, porque senão eles iam sofrer. Mas o Senhor Deus, naquele monte, Ele manifestou a sua glória para que todos crescem que Ele é Deus e que Ele deseja se manifestar aos seus filhos, aqueles que são povo dEle, que somos nós. Vamos mais para frente, Êxodo 40. Êxodo 40, versículo 2. No primeiro mês, Êxodo 40, versículo 2. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Aqui o Senhor Deus já havia dado todas as coordenadas e as direções a Moisés, porque Deus desejava se manifestar ao seu povo. Vale a pena a gente ver, irmãos. Êxodo 25, volta comigo aí, por favor. A gente vai manusear bastante essa palavra. A gente vai ficar craque. Êxodo 25, versículo 8. Olha o que o Senhor Deus diz. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Olha o que o Senhor Deus diz, e farão um santuário e habitarei no meio deles. O Deus que fez o monte Sinai tremer, o Deus que havia
livrado aquele povo dos egípcios, o Deus que tinha manifestado todos os seus sinais ainda no Egito, que havia libertado o seu povo, que tinha aberto o mar diante dos seus filhos, o Deus que veio com a provisão, com o maná, o Deus que trouxe toda a provisão para o seu povo no deserto. Ele desejava habitar no meio do seu povo, pois esse é o desejo de Deus até hoje. O Senhor Deus deseja habitar em você, o Senhor Deus deseja fazer morada em você, o Senhor Deus deseja se manifestar a você todos os dias, todas as manhãs, no seu devocional, na sua oração, quando você acordar de madrugada, quando o Senhor Deus te chamar na madrugada, vá diante dEle, porque é Ele te chamando, porque Ele deseja se manifestar a você. Vamos voltar, Êxodo 40, versículo 17. Assim, com essas direções, com todas as ordens de Deus, versículo 17, aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. As ordens de Deus foram obedecidas. O tabernáculo, aonde Deus faria habitação, aonde Deus se manifestaria aos homens, Moisés realizou essa obra. O Senhor Deus se manifestaria aos homens no tabernáculo. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Hoje a sua vida aqui com Deus é uma jornada. O Senhor Deus te chama para uma terra que emana leite e mel, um novo céu, uma nova terra, uma cidade santa. O Senhor Deus nos chama para viver uma vida nova. E nós estamos passando por uma jornada. E o Senhor Deus quer se manifestar a mim, a você, a todos nós como igreja, como essa nuvem durante o dia e como essa coluna de fogo durante a noite. E quando essa nuvem se mover, nós vamos nos mover. Mas se ela não se mover, nós ficaremos aqui. Porque o que nós precisamos já está diante de nós, que é a presença de Deus. E se nós entendemos os princípios de Deus, se a gente como igreja, e em nome de Jesus, o Espírito Santo vai queimar o nosso coração hoje, porque esse é o desejo dele. Se nós entendemos que a manifestação dele sobre nós é para que venha a provisão sobre a sua casa, é para que o reino de Deus seja pregado, é para que Jesus Cristo se manifeste na sua vida, é para que o Todo-Poderoso esteja sobre você, e o Senhor Deus vai colocar um anjo diante de você. O Senhor Deus vai vir com a provisão, porque Ele é o que faz todas as coisas. Ele deseja se manifestar a você, assim como Ele desejou se manifestar ao povo no Egito, ainda escravo. E Ele disse: Moisés, diga aos filhos de Israel que eu sou. Aleluias. Se durante a nossa jornada, nós aceitarmos quem Ele é e o que Ele pode fazer, eu digo para você, porque o Espírito Santo diz isso para mim, a nossa vida pode ser diferente. Sabe o que tem que moldar e ditar a nossa vida e os nossos caminhos, irmãos, e os nossos princípios? A Bíblia. A Bíblia. Todas as nossas decisões. Vem dias de decisões, dia 7 de outubro. É um dia importante para o nosso país. Todos os nossos princípios têm que ser baseados na Bíblia. Porque nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus.
Nós somos santos, separados pelo Senhor. E não importa o que aconteça, não importa a forma que esteja a cidade ou o país, o que importa é que na porta da sua casa o sangue do Cordeiro vai estar marcado com o sangue do Cordeiro, e ali Satanás não toca, porque você é povo de Deus e tem um anjo diante de você. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa certeza, e esse é o desejo de Deus para nós como igreja. E nós temos que viver isso, e acreditar nessa palavra, e conhecer o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, e acreditar que Ele pode fazer todas as coisas. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu gostaria de chamar o louvor. Quando o Senhor Deus colocou essa palavra no meu coração, uma das coisas que eu pedi ao Senhor é que a presença santíssima dEle viesse sobre nós. E eu pedi para eles cantarem essa canção. Eu acho que é uma canção que expressa de uma forma muito linda a grandeza de Deus. E eu peço ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence. Um dia o Espírito Santo começou a falar ao meu coração o que eu precisava fazer. Ele começou a falar ao meu coração o que eu precisava mudar. E eu atentamente ouvi a voz de Deus, e todos os dias eu procuro mudar um pouco. Porque eu quero ser povo de Deus. Eu quero viver as bênçãos de Deus. Eu quero a presença de Deus sobre as minhas filhas, sobre a minha casa, sobre a igreja, sobre nós, sobre tudo o que vamos fazer. Amém? Então, durante esse louvor, eu gostaria de pedir que você começasse a pensar no Senhor, o teu Deus, o Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que Ele vai se manifestar diante de você. Eu não sei se Ele vai fazer o chão tremer, mas Ele vai se manifestar ao teu coração de alguma forma, porque esse é o desejo dEle hoje. E por isso nós estamos aqui celebrando o nome dEle, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.